Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Café com Inovação. Vamos colocar o tema aqui. Olá, pessoal que for entrando, sejam bem-vindos. Boa tarde. Ana, Estúdio Mecosi, sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 8 de julho, mais uma live do Café com Inovação. Já a gente vai conversar com a Fabiana Poletti, que é consultora, mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. A gente vai falar de um assunto bem importante, bem interessante. Então sejam bem-vindos. Quem for entrando, vai clicando no aviãozinho, convidem todo mundo, chamem o pessoal para as lives. Me deem um feedback também como é que tá o áudio aí, vocês estão me vendo bem? A imagem tá boa? Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. Fabiana já vai entrar aqui com a gente. Ela já está aqui conosco, já a gente entra. Só aguardar o pessoal ir entrando, né? Como é que estão vocês? Tudo bem? Legal. Já estou vendo que o pessoal está dizendo que o áudio está bom. Legal. Guardar mais um minutinho. Aí eu já te chamo, Fabiana. Sejam bem-vindos, pessoal. Muito bom tê-los conosco. Vamos lá, sejam bem-vindos. Para quem não sabe, para quem não nos conhece, essas lives acontecem todas as semanas. As últimas semanas, essa semana a gente fez todas as segundas, quartas e sextas-feiras às 16 horas. Mas para a semana que vem, a partir de segunda-feira, teremos novidades. Então fiquem ligados aqui no nosso IG, a gente vai divulgar novidades nas programações das próximas lives. Serão sempre todos muito bem-vindos. Vamos lá. Fabiana, só me manda o teu convite, eu não recebi ainda. Aí. Muito bem. Aguardando a Fábia entrar. Mais um minutinho. Opa. Olá, boa Olá, tarde. boa tarde, tudo bem? Tô Tudo cortada bem? aí? Não, dá para ver bem. Tô vendo bem aqui. O pessoal tá Ah, vendo bem? tá, legal. Tô te ouvindo bem também. Você tá me ouvindo legal aí? Tô te ouvindo bem. Opa, tem gente dizendo que Buenas Tchê, lá do Rio Grande do Sul. Muito bem. Conheço essa moça. Que bom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vão chamando a galera, clique no aviãozinho, convidem todo mundo. Já a gente vai começar o nosso bate-papo, né, Fabiana? Isso aí. Fábio, né? Tô te chamando de Isso! Fabiana, mas é Fábio, como você é conhecida, né? Isso mesmo, Então, Thaisa. eu quero mais uma vez te agradecer. Seja muito bem-vinda às nossas lives do Café com Inovação aqui da SIC Labs. É um prazer tê-la conosco. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? E hoje a gente vai bater um papo legal, um papo muito interessante, cheio de conhecimento, né? Um assunto muito atual, que está muito em voga aí na área de RH, né? No universo de RH. Então, seja muito bem-vinda, Fabiana, de coração mesmo. A gente está feliz de tê-la aqui conosco. Eu acho que dá para a gente começar, né? Eu gostaria que você, por gentileza, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho da sua carreira, do que você faz, uma breve apresentação sua, por favor. Fique à vontade. Tá certo, Thaisa. Eu que agradeço pelo convite e eu quero dizer assim que o meu não é café, o meu é chimarrão, tá? Não tem problema. Venha com água, venha com café, Tá, venha com chimarrão. Café, água, né? Então, exatamente.
É isso aí. Então, a minha carreira se dá dentro do RH, né? Há muitos anos, então eu tenho experiência com RH, com gestão de pessoas há mais de 15 anos. Então, obviamente, iniciei dentro de empresas, né, que me deram toda uma condição aí de crescimento, de desenvolvimento, de aprendizado, que tem muito a ver com o nosso tema, né? O Employee Sem Experience. dúvida. Em algumas empresas eu introduzi um RH do zero, enfim, foram várias experiências. E há alguns anos, então, eu estou com a minha consultoria, né? A nossa, na verdade, né? Tem uma equipe aqui junto comigo, e a gente desenvolve atividades, contribui com as empresas, então, nessa linha sempre de gestão, de desenvolvimento, gestão de pessoas. Legal, maravilha. Então, para quem está entrando agora, só para relembrar, hoje a gente está conversando com a Fabiana Poletti, a Fabi, né? Para quem conhece ela nesse meio, todo mundo sabe que chama ela de Fabi, enfim. E hoje o tema é Employee Experience. A gente vai falar sobre o que é, quais as vantagens e como criar uma jornada de valor, né, Fabi? Uhum. E a Fabi é consultora, mentora em gestão de pessoas, coach e headhunter. Então, para quem for entrando, né, ela é a nossa convidada de hoje. Chamem todo mundo, ainda dá tempo. Já já a gente vai começar a falar um pouquinho mais aqui sobre o assunto. E só para lembrar que a gente tem live também na próxima sexta-feira, dia 10/7. O nosso convidado será o Luciano Veronese, que é músico, produtor e diretor do Estúdio Veronese. Então também vai ser um papo bem legal, bem interessante. Fiquem ligados. Também na semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente vai ter novidades na programação das lives do Café com Inovação. Então fiquem todos ligados, que a gente vem com muita coisa nova por aí. Então, Fabiana, vamos lá, vamos começar. Em primeiro lugar, explica pra gente o que é o Employee Experience. Então, né, a gente adora uma palavrinha em inglês, né, Thaisa? O Employer Sim. Experience. Então, essa tradução, né, literalmente, employer é funcionário, experience, experiência, né? Então, traduzindo experiência do cliente. Essas palavras inglesadas, né, o próprio Ciclabs, né, o live e isso tudo isso é mundial, né? Por isso que a gente usa muito esse palavreado em inglês, né? Então, o que é o Employee Experience? É um conjunto de sentimentos, né, sobre a experiência do cliente, que é o cliente nosso, cliente, o cliente interno, quando a gente está falando de RH. Então, quando eu falo aqui em cliente, é muito mundo de RH, mundo de gestão de pessoas, o meu mundo, né? Então, são ações utilizadas para garantir o bem-estar do nosso colaborador, do nosso cliente interno. É como se fosse uma metodologia que coloca o colaborador no centro, tá? Então, assim, iniciativas que visam essa cultura, uma melhoria da cultura organizacional. Então, não é mais... a gente consegue lembrar do customer, né? Do customer success, do business, de colocar o cliente, né, no centro, e aqui a gente está falando o contrário, que a gente coloca o nosso colaborador no centro, em primeiro lugar, para que ele atinja o nosso cliente lá fora, né, o nosso principal objetivo, né, que é vender o nosso produto, independente da empresa. Esses dias eu ouvi uma palestra sobre o RH 5.0 e ele fala justamente isso. Tratar o empregado como se ele fosse o cliente. Olha só, Thaisa. Né? Uau! Uau, isso, né? E o que é isso? E é bem desafiador, né? Como fazer isso? Como não extrapolar isso? Né? E como fazer... como não fazer menos? Como não fazer demais? Né? Onde que fica essa linha tênue, né? Então, assim, eu estou olhando aqui do ladinho, porque eu escrevi um monte de coisa para não me esquecer aqui, e aí que fala bastante, né, do Customer Success, né, que é o sucesso do cliente. Ele usa muito marketing e vendas, né, para atingir o cliente. Então, é mais ou menos nessa linha. E para existir um Customer Success, experiência do cliente externo, você precisa muito conhecê-lo, né, Thaisa? Você precisa conhecer o teu cliente lá fora. E a mesma coisa interno.
como que você vai atingir, fazer com que a caminhada do cliente interno, do colaborador, seja de progresso, de desenvolvimento, se você não conhece ele. Então, aí uma primeira sacada, como eu faço, como eu conheço ele, né? Que ferramentas eu uso para conhecê-lo e para atingir o pleno potencial dele ali dentro da empresa, para que isso resulte, né, em atingir lá o cliente externo. A gente nunca pode esquecer, né, essa ligação, cliente interno com o externo, que na verdade a empresa existe para atender o cliente externo, né? Exatamente. E é uma jornada, né, que se inicia desde o processo seletivo até o futuro desligamento do colaborador, né, na empresa. Então, é uma longa jornada de trabalho, né? É muito interessante. E realmente ali, depois a gente vai falar um pouquinho que existem vários ciclos que são importantes para o colaborador. Desde a entrada até a saída, são tudo marcos, né, importantes. E o que a gente leva de cada marco, né? Então, assim, que tipo de experiência eu vou prover para esse meu funcionário para que ele produza mais? Qual que é a cultura da minha empresa, né? Para que ele está combinando esse colaborador lá no recrutamento, né? Eu faço muito isso. Ele está combinando com aquela empresa, os valores batem com aquela empresa e começa por aí. E assim, ó, não tem a ver, Thaisa, com dinheiro, muitas vezes, né? E a gente vai ver nas pesquisas que tem por aí, né? Então, e eu, mais do que ninguém, vejo nas entrevistas, porque eu entrevisto o dia inteiro, o quanto as pessoas não estão tão preocupadas com ganhar, né? Claro que tem isso, sim, obviamente. Mas as pessoas que estão posicionadas, muitas delas elas querem sair dali, porque elas já não veem mais evolução, elas são assim sedentas por se desenvolver mais, elas precisam de algo diferente ali. Então, o dinheiro não é tudo, né? Então, assim, o employee experience, ele é um termo de modinha, sim, né? E eu diria, assim, que está muito em voga, como você disse, né? Mas eu diria, assim, que isso já existe lá bastante tempo atrás. As pessoas fazem, Thaisa, sem perceber, muitas vezes, né? Elas estão aplicando, elas estão nessa metodologia, nesse formato, e muitas vezes elas nem sabem que elas estão fazendo isso, né? E algumas estão longe disso, né? Eu acho que a principal diferença hoje, né, é que o colaborador, né, as pessoas buscam organizações cada vez mais focadas em um propósito maior, né, que nem você falou, o interesse maior não é só o financeiro, mas é a empresa que realmente tem um propósito, que tenha uma preocupação com o meio ambiente, enfim, então são questões maiores, né? E logicamente que é muito antigo, mas como você acabou de dizer, tem muitas empresas que nem sabem ou nem se tocam nisso, né? É muito antigo, mas assim, o propósito ele vem de agora, né? É muito relacionado à geração Y, a essa geração nova que está chegando aí, que tem outros quereres, né? Quer outras coisas, né? Então, assim, uma das evidências que eu vou te dizer, Thaisa, de que existe já há muito tempo, a minha experiência, né? Eu sempre vou trazer a minha, que é o GPTW, que você já deve ter ouvido falar do Great Place to Work, melhores empresas para trabalhar, que justamente a SIC está envolvida nisso, né? No ano passado, assim, esse ano a pandemia deu uma queda aí em tudo, né? Eu não sei como é que eles estão, mas no ano passado houve um envolvimento muito grande da SIC nesse movimento Great Place to Work, que também é uma metodologia que trabalha com isso, com melhores empresas, com trazer as empresas para a evolução e buscarem ser sempre melhores. E o que é uma melhor empresa para se trabalhar? É a empresa que visa, que tem no centro o employee experience. Né? Exatamente. Minha experiência com alguns prêmios, inclusive, né? Não é minha, na verdade, né? Eu tive a grata satisfação de trabalhar nas empresas onde que foram algumas das ranqueadas aí. Então, a gente consegue visualizar o que foi legal, o que é legal, o que não é,
né? E o que, que precisa para melhorar, né? O que, que precisa para evoluir, né? Então, o EE, né? O Employee Experience, ele pode ser um sinônimo, assim, de boa empresa para trabalhar, tá? Legal. Que não é E, só piscina de bolinha, que não é só exatamente. mini Google, você entra ali na SIC Labs, você fica encantada, né, com a sala que vocês têm ali. Quisera, né, as empresas poderem olhar isso, porque te dá um ambiente gostoso, você entra leve, mas não é só isso, né, Thaís? Não é só Exatamente, tem isso, tem muito outras mais por coisas trás. muito mais por trás. Então, assim, resumindo, que nem foi um resumo, foi, né? Extrapolei aqui, porque eu gosto do tema, é isso que é um pouquinho do employee experience. Legal. E aproveitando, pegando o gancho, o que que os números dizem? O que que a literatura fala a respeito do EE? Vou abreviar também para ficar mais fácil. O E fica mais fácil, né? Então, assim, ó, eu vou copiar e colar de uma palestra que eu participei no ano passado, que é com a Ana Carolina Martins da Costa. Ela é do RH da Mondelez, que faz snacks, que faz chocolates, e essa empresa, e ela deve estar em São Paulo. E eu vou ler literalmente o que ela trouxe de números, né? Sobre quem tem o employee experience, né? Quem investe mais em EE, 11,5 vezes mais, está 11,5 vezes mais nas melhores empresas para trabalhar na Glassdoor, que é uma plataforma. Está 4,4 vezes mais no LinkedIn como empresas mais buscadas. Está 28 vezes mais na Fast Company como empresas mais inovadoras. 2,1 vezes mais na Forbes como mais inovadora. 2 vezes mais dentro do Index de maior satisfação do consumidor final, né? É o Employee Experience interno falando em consumidor final. Então, assim, quantos números também lá dentro do GPTW, né, que nos traz o ranking, que fala em o quanto você valorizar o colaborador interno, ele te traz redução de turnover, né? Ele te traz um maior número de currículos que vem para ti. Eu já contratei pessoas que buscaram a empresa porque procuraram uma melhor empresa para se trabalhar, né? Exatamente. Mais engajamento, 2 vezes mais inovação. Então, tem pesquisas inúmeras que trazem, que falam sobre isso, sobre as vantagens de você ter um clima organizacional, uma cultura favorável ao empregado, tá? Então, um pouquinho de números aí para você, Thaisa. Legal. E como saber se a empresa se utiliza dessa metodologia, Fábio? Então, assim, como eu disse antes, nem todos sabem que estão fazendo, né, o EE, né? Simplesmente isso acontece porque a empresa, a Thaisa vai lá abrir um empreendimento. Você já tem no teu DNA aquilo, né? Olha, pelo teu jeitinho, né, Thaisa? De assim, carisma, de respeito com as pessoas, né? Por todas as nossas trocas aí. Então, a gente já tem nesse DNA, assim, a importância das pessoas, a empatia. Então, geralmente, essas empresas, elas já iniciam com o pé direito relacionado a isso, e aí fica muito mais fácil de você desenvolver um trabalho pensando em pessoas internas, né? Agora tem aquele empresário que ele, né, com tanta ferramenta, com tanto livro, com tanta palestra, a gente o convence da importância de ter não só um RH olhando para isso, mas toda uma metodologia do Employee Experience. E eu vou falar para vocês que não é só o RH responsável por isso, né? Então, existe uma forma
uma metodologia que fala que é muito legal você envolver todos os colaboradores quando você vai... vamos implantar, por exemplo, um Employee Experience, né? Vamos pegar uma pessoa de cada setor Na e verdade, é assim a você gente criar uma cultura, né? criar uma Desculpa te cultura. interrompendo, mas é criar um clima, uma cultura para isso, né? Para ter uma mudança de pensamento, né? De visão dentro da empresa. Exatamente, exatamente. E um só RH não faz verão, né? Como a gente diz, né? A gente precisa, então, quão importante é uma diretoria, a base da empresa, os fundadores terem essa visão de gestão, porque aí para baixo fica mais fácil. As contratações vão sendo mais nessa linha dos valores, né? Mas o contrário também pode existir, né? Então, assim, como saber se a empresa se utiliza dessa metodologia? Eu vejo muitas vezes de fora, a gente como consultor, às vezes a gente respira, né? Como eu te contei ali, eu entro na SIC Labs, você já sente um ar assim, nossa, que legal de estar aqui, né? Então, a gente diz assim, eu cansei de entrevistar candidato que disse, nossa, como é gostoso aqui, né? E eu nem fiz nada de diferente. Ele percebe, ele sente no ar o clima, né? Isso é clima. Então, sempre que eu abro um cliente novo, quando eu estou com um cliente novo na consultoria, eu faço questão de ir até a empresa para entender o ambiente dele. O físico mesmo, tá? Eu poderia fechar um contrato, um processo por telefone, mas a gente vai lá, aí a gente começa a perceber assim, né, Thaisa? Onde é a sala desse gestor? É lá no cantinho? Não quer dizer que está errado ser no cantinho, mas como que ele se envolve? Como é que é ali o café? Né? Tem café? Não que está errado não ter café, não. Mas como é que é? Algumas coisas que ficam nas entrelinhas, a gente vai percebendo. Como é que as pessoas me recebem ali nesse ambiente? De uma forma carismática, fechados, nossa, parece que está emburrado, né? Então a gente começa a perceber que existem pessoas propensas a um clima legal, ou como é que tá isso? Ah, mas a Fabiana tem uma bola de cristal. Não, né? A gente tem uma percepção, mas obviamente que para a gente entender esse ambiente, fazer evoluções, a gente tem que entrar mais a fundo. E aí, aquilo que você falou, né, Thaisa? Começa lá com recrutamento e seleção, o quanto eu respeito, aí não só como RH, o gestor, o quanto o gestor respeita o candidato que chega lá na empresa dele. Ele deixa esse candidato esperando, às vezes, 2 horas ali, né? Às vezes acontece, né? A gente sempre generaliza aqui. Mas às vezes, né, puxa, uma falta de... Ou não dou retorno para as entrevistas, não digo se ele passou ou não, foi aprovado ou não. Então, esses pequenos detalhes já me dão uma percepção de como é esse ambiente de trabalho, né? Pode falar. Eu ia dizer, Importa mesmo. muitas vezes, só para complementar, muitas vezes, né, isso que você falou é essencial. Você entra na empresa, o candidato chega na empresa e só a forma como o recebem já faz todo, ali você já sente, né? Uhum. Então, não precisa ser muito perceptivo para anotar, mas você Não. sabe, quando você se sente bem recebido, que você entra num local que você fala, nossa, como o pessoal é educado, né? Me senti tão bem. Isso faz toda a diferença, até para o próprio Sim. candidato decidir se ele vai querer trabalhar na empresa ou não, né? Exatamente. Não é só a questão da empresa que está contratando, mas o próprio candidato, né? Ele pode querer ou não trabalhar. Claro, eu sempre digo, você também tem esse direito. Vai lá na empresa e veja o que você acha, né? E aquilo que você falou, né? Quem te acolhe, né? O quanto como que a pessoa te acolhe, né? Você não precisa nem abraçar hoje, né? A gente tem a máscara, né? Mas o quanto ela te recebe, as pessoas olham para ti, te cumprimentam, um simples olhar para ti já faz a diferença, né? Então, o quanto esse líder também, o líder faz uma diferença enorme.
né, na vida dessa empresa, os líderes diversos, né, o quanto esses líderes estão próximos, o quanto esses líderes dão feedback, o quanto esses líderes estão preocupados com essa pessoa, com essas pessoas que estão na equipe deles. Isso tudo, Thaís, é employee experience. Porque a experiência do funcionário diante do sensação de pertencimento, o Sérgio coloca ali. A experiência do exatamente funcionário, isso. isso, a experiência do funcionário perante o líder. É tão importante ele ter um braço ali, alguém que permite ele crescer, alguém que ele sabe que ele pode confiar. Essa palavra é bem importante, é confiar no líder, né? Que é a pessoa que está mais próxima ali, né? Além dos colegas, mas o líder que pode te conduzir a um crescimento também. Não depende só do líder, não depende só da empresa, né? Isso a gente também tem que deixar muito claro. Às vezes você coloca tudo em cima da empresa, e não é, né? São as duas partes, né? São as duas partes, né? Mas se a empresa faz a parte dela também, né? Nesse projeto nossa, é um passo, né, bem importante. Então, assim, outras coisas assim, Thaisa, que a gente percebe sobre a utilização, né, do employee com relação à discriminação. A gente vê isso bastante, até no processo seletivo, né? Eu não quero um homem, eu não quero mulher, eu não quero baixo, alto, gordo, magro, política, raça, enfim, né? Então, infelizmente, desculpa cortar, mas infelizmente isso existe muito ainda hoje, né? Ainda Apesar da existe. a gente já evoluiu tanto, mas como a gente ainda vê isso nas organizações, né? A questão de diferença salarial, tá? E não é às vezes nem homem e mulher, né? Às vezes mesmo gênero ali, não há um plano de olhar, né, para as suas questões salariais ali. Então, talvez um pouquinho de planejamento maior da empresa, né? Então, tudo isso faz com que, às vezes, o colaborador está ali anos e aí entra outro com a mesma experiência, ganhando o mesmo salário. Então, coisas nesse estilo que fazem os colaboradores quererem mudar de empresa, quererem mudar de família, né? E eu ouço isso muito, né? Então, assim, o turnover dessa empresa, isso tem a ver com employee experience, né? Reclamações, tititi, fofoca, essas coisas, falta de diálogo, desrespeito, né, Thaisa? Tanto de um como do outro, tanto do gestor para o colaborador, como do colaborador para o gestor, né? Às vezes na frente você fala uma coisa, por trás é outra. Então, existem muitas questões, né, que o treinamento pode fazer uma grande diferença também, né, que também desenvolve o employee experience, né? E tudo isso, assim, GPTW, como é que eu vou fazer para utilizar? Como é que eu vou saber, né? Tem várias formas de medir, não é só a percepção da Thaisa quando entra, né? Você tem indicadores fortes ali. Você pode fazer, por exemplo, a pesquisa do GPTW, né? Uma pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa de clima, né, terceirizada, uma empresa pode aplicar, ou você mesmo pode fazer perguntas para os seus colaboradores, perguntas sem colocar nome, alguma forma assim de que para você ouvir o que eles têm a dizer. Eu me lembro que eu fiz um Empretec alguns anos atrás e havia isso, né? De agora vocês vão fazer algumas perguntas e vão levar lá para a empresa. Nossa, como teve gente assim, uma coisa simples, né? E o NPS, né? Que você pode, às vezes, fazer uma pergunta. Como eu estou me sentindo dentro dessa empresa, de 0 a 10? Isso, justifique. É uma pergunta que você pode fazer e o colaborador, ele pode te dizer inúmeras coisas que, muitas vezes, você, como empresário, você não se dá conta, né? Isso é relacionamento, isso é deixar o funcionário, colocar o funcionário no centro. Esse é um dos grandes diferenciais do EE, né? Justamente você ouvir o colaborador, você ouvir o que ele tem a dizer,
saber do sentimento dele, que muitas vezes um mínimo detalhe faz com que ele desmotive completamente e isso vai afetar lá no resultado final, né? Então, é muito interessante isso tudo que você falou. E como tornar o EE possível dentro da organização, Fábio? Como tornar o EE possível? Enfim, não é responsabilidade do RH, né? Como eu tinha falado. E o bacana é você buscar pessoas ali dentro da tua empresa que tenham uma energia, né? E que gostem de ideias inovadoras. Vamos pensar na SIC Labs, né? Quanta gente vai ali, troca ideia e de repente, assim, uma coisa, uma discussão ali dá um insight. Olha que legal, né? Então, pessoas diversas faz um sentido bem interessante, porque você ouve experiências, né, incríveis, experiências de gente que vem de outros lugares, de outras empresas, de outros setores, né? O que uma área muitas vezes está sofrendo, a outra área pode não estar, podem compartilhar e trocar figurinhas, né? E para gerar experiências ricas. Como que a gente gera experiências ricas? Eu diria que tem que haver aí uma criatividade enorme, né? E aí você fala com RH, gestão de pessoas aí, inovador. Aí é com a gente esse negócio, né? A gente que é gestão de pessoas adora fazer uma coisa diferente, assim. Ontem eu estava falando com uma empresária, não sei se ela está aí, porque eu me perdi nas entradas aí. E ela dizendo, Fábio, comprei uma cesta de festa junina para os meus funcionários e estou mandando entregar. Né? Isso, né? Tanta gente fez, né? A gente a gente viu drive-thru entregando cesta de Páscoa, né? Agora nessa pandemia, mas quantos não fizeram, né? Então acho que bem importante assim a gente valorizar e repetir aqueles que fizeram. De repente você ouviu vários que fizeram, mas quantos de repente estão ouvindo a live e não fizeram nada? De repente, puxa, o que a gente pode fazer, né, para colocar, para valorizar esse colaborador. E não é a questão do dar a cesta, não é a questão do comprar lá, o custo é baixo, é a questão de todo o carinho que tem por trás disso. Ouvi hoje de manhã, Thaís, uma reportagem falando sobre o HU, que em todas as quartas-feiras eles servem bolo para os pacientes. E que a quarta-feira é esperada por causa do bolo. Então, assim, os pacientes... E eles não é pelo bolo só. É por todo o carinho que tem por trás disso. É Né? o gesto, né, de valorização, de você mostrar que, poxa, eu tô sentindo que, né, você precisa, você merece essa valorização, né? Então, toda a simbologia por trás, né? Ou seja, a pessoa está pensando, a empresa está olhando para mim, né? Ela está pensando em mim, ela está preocupada comigo, ela está me olhando com carinho, né? Fazer um call de vez em quando, né, Thaisa, para o teu colaborador que está agora na pandemia é tão importante. Você perguntar, tá tudo bem contigo? E às vezes eu tenho que me cobrar isso de mim, sabe? Porque com as meninas que trabalham, eu falo as meninas porque nós somos todas mulheres, né? Somos em 4. Eu esqueço, né? Tem dias que eu me cobro, puxa, nem perguntei como é que ela tá, né? Então, assim, começar uma reunião, e aí, como é que vocês estão? Né? Tá tudo bem com o cachorro, com o gato? Como é que foi o final de semana? Então, se preocupar além, né? Porque nós estamos além. Você está vendo atrás de mim aqui, né? Eu estou vendo. Então, a gente entra na casa das pessoas e humanizar esse nosso mundo profissional. As pessoas se sentem mais, como o Sérgio falou, mais engajadas e mais... Opa! Caiu? Tá ouvindo? Oi? Deu uma travada?
Oi. O pessoal tá vendo aí? Vocês estão conseguindo ver? Tá todo mundo aí ainda? Vocês estão me ouvindo? O Fábio caiu. Olá, vocês estão me vendo? Aí. Ela já tá voltando, gente. Um minutinho, caiu, mas tá voltando. A gente já continua o nosso papo aqui. Pois é, Caiu, Fábio. caiu. Não, Acontece, não tem acontece. problema. A gente volta, Tá, a gente retoma o assunto aqui. tá bom. Eu tô vendo aqui que já são 4h30, 4h35, Thaisa. É, você vê como Nossa rende? Senhora, o negócio Assunto rende. bom, Vou, rende. vou espiar aqui, ver o que eu posso falar aqui ainda, né? Pegando, já que a gente caiu, eu vou Tá, aproveitar e te fazer mais uma pergunta. tá. Que exemplos você teria para dar para a gente de EE, de Employer Experience? Para quem não pegou, né? A gente está Aham, abreviando a palavra EE. Que exemplo que tá, você poderia dar, Fábio, dentro da tua tá. experiência, do que você tem vivenciado e tem visto por aí? Nossa, são tantas coisas, né, que se faz de legal aí. Por exemplo, hoje a gente está falando muito em responsabilidade social, né? Isso é um propósito que engaja muita gente, desde da geração XYZ, enfim, né? Ah, a experiência mesmo do cliente dá bastante criatividade para a gente, a experiência do cliente externo para o interno. Então, o marketing nos ajuda muito, né? E aí, assim, vamos voar aqui, olhando para trás, assim. A gente pode, desde criar um coral, né? Coisas que a gente já fez aí, olhando, né? E, nossa, as pessoas podem perguntar, mas para que fazer um coral? Né? Então, a gente olha para o lado cultura, olha para o engajamento dessas pessoas, para o relacionamento dessas pessoas, para o orgulho que os colegas têm, né? Quando elas veem que, nossa, se formou um coral, eu ainda quero estar no coral junto com vocês, né? Isso é um exemplo. Assim, buscar primeiro, talvez eu vou fugir um pouquinho aqui, que eu acho bem importante falar, a gente não ficar no achismo, né? Que eu acho que eu já falei um pouquinho disso, não ter a tendência de achar que eu sei o que o meu colaborador quer, né? Então, é muito importante você buscar saber. Eu me lembro também de uma outra experiência em Foz do Iguaçu, quando eu trabalhava num hotel, e aí a gente fez uma premiação lá e eu adorava, achava o máximo um Macuco Safari. Né? Eu não sei se você sabe desse passeio. Ele Já fiz. e ele é um show e tal, né? E eu faceiríssima, achando que eu ia fazer o máximo, né? Dar o prêmio para o vencedor do projeto interno, para o cliente interno, colaborador, um passeio de Macuco Safari com o parceiro, com quem quisesse, com o acompanhante. 3, 4 meses depois, fui perguntar para essa pessoa: e aí, como é que foi o Macuco Safari? Tu gostou do passeio? Ela me falou assim: não, nem fui. Eu disse: ah, não deu tempo ainda. Ou seja, eu achava que isso era legal, né? Eu gostava. Mas e o meu cliente interno? O que ele precisa? Então, existem muitas coisas assim, empresas locais aqui que eu já vi, que tem prêmio de 10 anos, né? Um exemplo, essa empresa, ela dá uma viagem, olha que legal, ela dá uma viagem para o Nordeste. Nossa, vamos dar um prêmio, uma viagem para esse colaborador, está tanto tempo conosco, ele merece. E eu me lembro dessa situação que o colaborador constrangido foi até a empresa e disse assim: olha, eu preciso terminar minha casa, né? Então, será que a gente pode negociar? Né? Então, olha só a importância, né? O quanto reconhecer. E reconhecer também não é só prêmio,
é você dar um joinha lá no Whats, nossa, que show que ficou esse teu trabalho, né? Isso é engajar, isso é experiência do cliente, do funcionário interno, para que ele faça de novo e faça melhor, queira fazer sempre mais, né? Então, esses são tantos exemplos, Thaisa, que eu acho que eu vou ficar nesses, assim. Maio Amarelo, por exemplo, ao invés de você fazer só um post, Maio Amarelo, cuide-se, Maio Amarelo é trânsito. Trazer experiências de trânsito do colaborador falando, olha, eu já me envolvi em acidente. Ele contando essa história, você vai desenvolver a comunicação dele, você vai proporcionar para que ele possa contribuir também, contando a história interna ali. O que ele fez, como ele faria diferente. Puxa, isso pode me dar uma história. E muito naquilo que os colaboradores querem. O que eles mais querem hoje é desenvolvimento profissional. Então, isso também né, nos leva a o que os colaboradores geralmente buscam. E aí, o que é esse desenvolvimento profissional? Relacionado a treinamento, relacionado à capacitação. Eu estou capacitando o meu colaborador, né? Como é que está isso? E tá aí a importância de você engajar cada vez mais, né? Que nem você falou, traz o colaborador, faz, né? Peça para ele dar um depoimento, para ele falar da experiência dele. Aí acaba que, consequentemente, ele também se desenvolve e se sente cada vez mais pertencendo à organização, né? Que é o que o Sérgio comentou aqui agora há pouco. A questão do pertencimento hoje é fundamental dentro da empresa, né? Exatamente, exatamente. Estamos no Muito horário. Bom. E não, vamos continuar. Eu tenho mais uma pergunta para te fazer. Só para a gente finalizar, me fala um pouquinho então dos benefícios do EE, né? O que as empresas precisam saber para quem está acompanhando aqui a gente, para quem, né? Depois a gente vai deixar o vídeo salvo para quem quiser assistir depois. Fala um pouquinho, quais são os benefícios de implantar o EE dentro da organização? Bom, eu acho que quando você está desmotivado, a coisa não vai para frente, né, Thaís? Acho que tudo que a gente falou aqui, né, rapidamente, tem a ver com a motivação ou não, né? Então, com a produtividade cai. Então, e eu falo isso, a motivação é muito relativo, né? A gente diz, a gente não pode motivar o outro, né? Mas, puxa, eu atendo os candidatos, os entrevistados, e como eles buscam isso, assim, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu não estou sendo visto, eu não me reconhecem aqui, eu faço um trabalho assim, então, e é uma procura, assim, muito grande por esse reconhecimento e por esse desenvolvimento profissional. Eu estou fazendo a mesma coisa faz tanto tempo. Então, assim, se você está feliz no trabalho, e clichês à parte, né? Tem um livro do Luiz Gaziri muito legal que fala da felicidade no trabalho, quanto isso é importante, né? Você está mais produtivo, né? A gente não fica... se você está bem, você produz mais. Né? Isso é meio óbvio, né? As pessoas não querem sair. Elas querem pertencer àquilo ali. Se você está produzindo, se você está feliz ali, eu não quero sair. Quanta gente eu já perguntei assim, você está disponível? Não, estou muito bem aqui. Eu disse, que legal. Né? Nem quer ouvir proposta de outro lugar que está bem ali. Né? Qual é que é a experiência que ele está tendo interna ali? Qual que é a experiência do cliente interno? Está sendo muito boa. Ele está se desenvolvendo. Né? E quanto mais você se desenvolve, mais você produz. Então, é um círculo, né? E a produção tem a ver com o cliente externo, que é o que o empresário quer, que é aquilo que a empresa está buscando. Então, é um ciclo. É a relação ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Né? E assim, eu assim, talvez indo para o fim, Thaisa, você me conduz aí. Eu só acho bem importante dizer que assim, a empresa não é realmente responsável por tudo, né? Tem uma grande parte
do empregado, né? Do funcionário, do colaborador, como qualquer um queira dizer, né? A empresa, o empresário, ele precisa pensar no planejamento, ele precisa fazer fluir, ele precisa fazer dar lucro, né? Mas pense no teu colaborador interno, que você vai ter apoio, que você vai ter gente que vai vestir a camisa, que vai ter gente que vai bater a tua porta e vai dizer, olha, eu tenho uma ideia, né? Ou eu tenho uma coisa diferente, que quem sabe isso pode, né? E aí troca, né? Valoriza, né? Com o teu legal, isso foi bom, isso a gente pode fazer, né? E acho que é nessa linha, tá? Mas o funcionário, ele tem que saber que ele precisa fazer a parte dele, né? Porque a gente vê, assim, muitos empresários dando capacitação e o funcionário não valoriza isso. Ele não vai numa atividade, ou ele participa meia boca, né? Ele não tá ali por inteiro, né? Então, ele não valoriza aquilo, tá? E eu teria, assim, posso te cortar, Thaisa? Não, vai falando que daqui a pouquinho a gente vai fazer, ó, o pessoal tá mandando perguntas aqui, Tá. então Eu acho... só conclui a tua parte que eu já li as perguntas da galera aqui. Ah, então tá bom. Eu tô olhando aqui pro lado, pro horário. E, Fica tranquila. Existem 3 grandes perguntas que eu gostaria, assim, de deixar como reflexão para o empresário, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com o empresariado, né? E claro que o colaborador, ele também pode chegar e dar ideias né? Porque de repente ele está lá no cantinho dele, poxa, o que a gente pode fazer para que a gente implante esse sistema, essa metodologia, isso tudo, né? Então, assim, 3 grandes perguntas que vêm da Mercer, inclusive, né? Exploração. Que tipo de experiências que os teus funcionários estão tendo? Então, é uma pergunta para o empresário. Pergunte para ti, que tipo de experiência? A outra, uma análise dessa pergunta. Como essas experiências impactam o resultado do seu negócio? Né? Legal. Então, tem impacto ou não? E como podemos prover e criar experiências positivas e produtivas dentro da organização? E a gente precisa usar de criatividade, né? A fórmula antiga, não tem fórmula primeiro, né? É copiar, colar e adaptar e ajustar, né? O que funcionava antes, hoje não funciona mais, né? O home office, ele é apenas uma otimização do tempo. A gente precisa... O home office não é uma... é apenas uma digitalização, digamos assim, mas não é uma tecnologia avançada, né? A gente precisa evoluir muito no digital, né? E aí está aí a tecnologia, a inteligência artificial para nos ajudar, para nos trazer números, indicadores cada vez mais. A gente precisa aproveitar isso tudo e trazer para você poder ler o teu ambiente, né? E ver como que tá isso. Legal. Então, para finalizar, Fábio, eu vou ler a pergunta da Jessie aqui, a Jessie Lorde. Ela disse o seguinte, ó. Você acha que as pequenas empresas estão preparadas para reter talentos? Vejo uma preocupação maior com colaboradores em empresas maiores apenas. Bem interessante essa pergunta dela. O que você acha? O que você pode dizer para a gente, Fábio? Eu vejo assim, eu estou com vários clientes de empresas pequenas, assim, de 5, 10, que já tem uma pegada super de gestão de pessoas, né? Esse exemplo que eu dei antes dessa empresa, que comprou uma cesta para levar para o colaborador, é uma empresa de 8, 10 funcionários. Então, ela já está crescendo no rumo certo, ela já está se preparando para crescer mais. E quando ela tiver maior, ela já vai estar muito mais preparada para, inclusive, faturar melhor, e
levar o lucro, o faturamento, enfim, para coisas positivas, para outras coisas e tudo mais, e sempre pensando um pouquinho no colaborador interno. Então, eu vejo sim que empresas pequenas podem fazer uma grande diferença. E, claro que essa nomenclatura, isso vem de empresas de cidades grandes, né? A gente copia e cola lá de São Paulo, do Rio, de fora do país e vem vindo, né? Mas não é só coisa de empresa grande. As pequenas também podem revolucionar e eu já contratei pessoas e contrato sempre, né? Pessoas para empresas pequenas que dão muito certo. E que saíram de empresas grandes e estão indo para empresas pequenas porque compraram a ideia. Agora você tem que vender a tua ideia, né? Qual que E é a tua aquilo ideia dessa empresa pequena? E é bem aquilo que a gente falou lá no início, né? Que é criar uma cultura desde o início, com cada colaborador que chega, para promover essa experiência de EE, né? De ter uma jornada realmente que crie um valor para o colaborador, para o funcionário, desde o momento que ele chega até o momento do desligamento dele. E tem muito funcionário também que depois que sai da organização, que sai da empresa, ele ainda mantém o relacionamento porque a experiência dele foi muito boa, né? E a gente tem que pensar que ela pode ser tanto positiva quanto negativa, né? Então, muito legal, nossa, muito interessante esse assunto, né? E a gente poderia ficar aqui horas falando, né, Fábio? E assim, né, Thaisa, quais são os momentos que importam para o colaborador? Você tem que descobrir. É a admissão, que é muito importante, é o onboarding, né? Aí lá vem uma palavra inglesada, né? Que é a integração do funcionário, primeiro dia dele. Será que eu estou olhando, para mim sempre foi muito importante o primeiro dia, né? Eu sempre falo, nossa, o primeiro dia é festa, ele tem que ficar marcado. Mas será que para ele isso é o mais importante? Há uma mudança de cargo importa, uma graduação dele lá pelas tantas. Então, o que acontece com o pessoal dele também importa. O desenvolvimento, um treinamento, uma certificação que ele fez, extremamente importante. O que ele pode fazer com essa certificação? Como ele pode trazer e gerar valor para ele e para a empresa dele, nessa certificação que ele trouxe aí, que ele, né, ele estudou, ele se capacitou. Muitas vezes as empresas ajudam nessa capacitação. Então, assim, quais são os momentos que mais importam? E outra, Thaís, a gente não pode atacar tudo. Você viu? A gente fala tanta coisa dentro de uma gestão de pessoas. A gente precisa atacar o que mais importa. Fazer uma pesquisa, buscar ajuda, consultoria, amigo, alguém, né, alguém que deu certo, uma empresa que deu certo, vê lá, faz um networking, pergunta como que você começou, o que você fez primeiro, né? O que é mais importante para o meu funcionário, para eu olhar primeiro, e eu vou aos pouquinhos, né? E principalmente, né? Exato, e principalmente ouvir o colaborador, né? Ouvir o colaborador. Ter a abertura, né? De ouvir e saber aquilo que ele está querendo, aquilo que importa, enfim. Exatamente. Né? Fábio, a gente está partindo para os últimos minutinhos aqui, Sim. Então eu quero mais uma vez agradecer muito, muito por você ter aceito o nosso convite, de estar aqui conosco nas nossas lives do Café com Inovação. Sem dúvida, né? Foi uma troca muito grande aí, de muito conhecimento. A gente poderia ficar muito mais tempo aqui falando e sem dúvida, né? A gente vai querer tua presença aqui em outras lives para frente. Então, muito obrigada mais uma vez. Para quem não acompanhou ou para quem quer acompanhar as lives que a gente fez, né? Nas datas anteriores, fica tudo gravado no nosso IGTV. Então, você pode acessar lá, né? Assistir tudo de novo, enfim. E muito em breve a gente vai ter essas lives também lá no nosso canal do YouTube. É umas coisas aí que a gente está providenciando e programando, então fiquem ligados. E só lembrando, sexta-feira agora a gente tem uma live às 16 horas também, no dia 10, né? Com o Luciano Veronese, que é músico, que é produtor musical e diretor do estúdio Veronese. Então vai ser também um papo bem interessante, né? Não percam, estejam conosco. Vamos assistir. E Fábio, muito obrigada mesmo. As portas da SIC Labs estão sempre abertas para você. A gente, né, está aí. Muito obrigada mesmo.
E fica à vontade para dar as tuas últimas palavras, enfim. Temos mais uns minutinhos aí. Tá. Muito obrigada a você pelo convite, adorei o nosso papo. Eu extrapolei de vez em quando, né? Te interrompi aí. Imagina. Mas assim, eu sou bem fã da SIC, né? Da SIC Labs também. Assim, fui algumas vezes, mas muito poucas, né? Vamos ver se a gente aparece um pouquinho mais por lá. E eu estou à disposição, de repente, se alguém tem alguma pergunta depois, que queira trocar alguma figurinha, pode me acionar lá no Instagram, fabiana.polete, porque é tão bom a gente fazer trocas, né? E gestão de pessoas vive disso, né? A gente está sempre espiando as outras empresas, o que elas estão fazendo de legal. Puxa, essa empresa fez isso, né? Então, isso é uma dica que eu dou, assim, não só para o RH, para as gestões de pessoas, para os líderes em geral, para os empresários. Olha ao teu redor e vê o que está acontecendo de bacana que você pode copiar e adaptar, né? Exatamente. Então, muito Fábio, obrigada também, adorei, tá? Ai, a gente adorou também, muito bom ter a tua presença aqui. Mais uma presença ilustre no nosso time de feras das nossas lives, né? E eu vou deixar teu arroba, deixar teu arroba aqui depois. E o pessoal que quiser entrar em contato, manda direct tanto para a Fábio quanto para a gente vai mantendo contato e trocando ainda mais conhecimento. Então, Fábio, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada um excelente, né, fim de dia e bom trabalho para todo mundo. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Obrigada por nos acompanhar por aqui. Até mais. Abração para todo mundo. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. Abraço.